Vou fazer um videozinho aqui diferente hoje do nosso padrão aqui do canal para vocês, pessoal. Vou compartilhar aqui algumas experiências minhas em relação à arte, tá? E ao mesmo tempo fazer uma recomendação aqui para vocês, tá? Essas experiências pessoais, tá, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui, uma se refere a uma data bem remota da minha vida, né, quando eu era ali pré-adolescente, ali com uns 11, 12 anos, 13, por aí, até um certo ponto ali da adolescência. E a outra experiência, uma experiência totalmente atual, né, que é um hábito, né, que eu retomei há pouquíssimo tempo, né, em torno de 6 meses. E eu já quero dizer para vocês que foi uma das melhores coisas, né, uma das melhores práticas que eu retomei depois de muito tempo. Tá? Do que eu estou falando? Né? Acho que seria mais interessante eu começar pelo final, digamos assim, né, que seria a recomendação. Né? O que eu estou querendo colocar aqui? Né? Seria interessante, tá, do ponto de vista da saúde mental de vocês, né, e da saúde física também, né, afinal de contas uma está atrelada à outra, que vocês tivessem algum tipo, né, de envolvimento com a arte, tá, qualquer que seja ela. De preferência, né, uma arte com a qual vocês se identifiquem, né? Que vocês tenham prazer em estar fazendo aquilo ali. Né? Então, é só uma hipótese da minha mente, né, de que as pessoas que têm algum hábito, né, algum envolvimento com a arte, me parece que elas são mais felizes, né? Usando um termo aqui bem senso comum, né? Hoje em dia a palavra felicidade, eu tenho até medo, sendo bem sincero com vocês, eu tenho até medo da palavra felicidade, mas eu vou estar utilizando essa palavra aqui para expressar exatamente o que eu estou querendo colocar aqui para vocês. Então, as pessoas que fazem algum tipo de atividade artística me parecem mais felizes, mais satisfeitas ou mais realizadas, de uma forma geral, tá, pessoal, do que aquelas pessoas que não têm absolutamente nenhum contato com a arte. Tá? Então essa seria a minha recomendação. Mas essa minha recomendação ela se baseia em quê? Eu utilizei como base primária aqui a minha experiência pessoal. Por quê? Desde que me entendo por gente, né, como eu falei no início do vídeo, ali na pré-adolescência, com 11, 12 anos, por ali, talvez até antes, eu sempre fui um cara do desenho. Sempre fui um cara do desenho. Eu literalmente amava desenhar. Né? De modo que boa parte da minha pré-adolescência e adolescência, acho que talvez ali até os 16, 17, 18 anos, eu era extremamente envolvido com desenho. Né? Inclusive o meu sonho de profissão nessa época era ser desenhista profissional. Tudo bem? Agora, o mundo do desenho, ele é um mundo gigantesco, né? De forma que você tem vários tipos de desenho. E eu era apaixonado por um tipo específico de desenho, que era o desenho de histórias em quadrinhos, que eu era fã na época. Tudo bem? Eu admiro aí os artistas, né, de histórias em quadrinhos e tudo mais, que eu achava uma arte fantástica, uma arte sensacional. Difícil de ser feita, né? Mas gostava também de outros tipos de desenho, né, como retratos, caricaturas,
desenhos cômicos e assim por diante, mas eu era fã mesmo do desenho em quadrinhos e durante muito tempo da minha vida, nessa época, né, eu fazia, né, eu desenhava histórias em quadrinhos e assim por diante. Depois de um certo tempo, eu parei com essa onda, né, dos desenhos, saí disso, né, isso acabou caindo no esquecimento e eu fui me envolvendo com outras coisas e minha vida foi tomando outros caminhos. Até que, isso eu tenho a data exata, né, no ano de 2000, ou seja, há 23 anos atrás, eu tive contato com o violão. Né? Tive contato com o violão e de cara fiquei muito impressionado pela coisa do violão. Né? Decidi aprender a tocar violão. Tá? Na época, em 2000, eu devia ter o quê? Uns 15 anos, talvez, 16, por aí. Né? De modo que botei isso na minha cabeça, queria aprender a tocar violão, e fui lá eu fazer aula de violão. Né? Se não me engano, eu cheguei a fazer aula de violão na época durante um ano, o ano de 2000 inteiro, e aí em 2001 eu cheguei a tocar também, mas aí parei também, em função de uma série de outras circunstâncias de vida. Tá? Mas eu lembro que na época, só um parêntese aqui, tá, pessoal? Eu tenho um perfil que eu tenho muita dificuldade em focar em duas coisas, em duas ou mais coisas ao mesmo tempo. De modo que assim que eu comecei a me envolver com violão, eu larguei o desenho, tá? E comecei a ficar focado só na questão do violão. Tá? E aí depois que eu parei o violão, eu não me envolvi com mais nada em termos de arte. Assim, tá? Mas eu lembro que na época do violão, eu também fui literalmente apaixonado por tocar violão, é uma coisa que eu gostei muito de fazer. Tá? Que, aliás, eu considero um hábito assim, extremamente saudável, né? Do ponto de vista da saúde mental, né? Você ter contato com a música e tudo mais. Eu sempre fui muito ligado, extremamente ligado à música, né? Desde que eu me entendo por gente. Bom, o que aconteceu? 22 anos depois, né, eu retomei a prática de tocar violão. Né? Voltei a tocar violão mais precisamente em julho do ano passado. Né? E de lá para cá, pessoal, aí que está a cereja do bolo. Né? De lá para cá, eu confesso que eu estou literalmente encantado, né? Eu estou apaixonado de novo pela prática de tocar violão. Né? E como tem aquela coisa da memória muscular, né? Eu acho que violão talvez seja a mesma coisa que andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não esquece mais. Tá? Então o meu violão ele ficou parado aqui durante esses 22 anos. Tá? Eu nem pegava, ficou aqui como um item decorativo simplesmente. Né? E aí, por algumas circunstâncias específicas, eu resolvi voltar a tocar violão. E hoje em dia, vocês veem como é que as coisas são. Né? Hoje em dia eu não consigo passar um dia sem tocar violão. Né? É o hobby, né? É a coisa que hoje me dá mais prazer em termos de hobby, né? De distração e assim por diante. Né? E hoje eu diria até que eu estou mais engajado, eu estou mais envolvido com o violão do que naquela época que eu fazia aula de violão. Tá? Eu não desaprendi a tocar violão, né? Depois de algum tempo, né? Algumas semanas ou alguns meses de prática, eu já retomei o desempenho no violão, de forma que hoje eu estou com um repertório até razoável de músicas. Né? Então, assim, gente, é basicamente isso que eu queria colocar para vocês aqui, né? Queria compartilhar essa experiência com vocês e dizer que, assim,
eu até postei isso em algumas redes sociais não, na minha rede social pessoal, né, que eu postei uma foto ali com a questão do violão e colocando que foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos foi retomar a tocar violão. Assim, isso aumentou mais ainda a minha conexão com a música, que já era forte, né, mas agora está muito mais intensa, né, e eu digo que a música ela é uma parte essencial para o ser humano. Tá? Claro que essa minha fala está contaminada por uma perspectiva pessoal, porque a música tem uma influência muito grande na minha vida, tudo bem? Mas eu recomendaria a vocês que vocês buscassem algum tipo de atividade artística, seja lá qual for, que fizesse sentido para vocês. Né? Pode ser o desenho, pode ser tocar algum instrumento, seja ele qual for, bateria, guitarra, violão, baixo, qualquer instrumento musical, se você aprecia música, né? Qualquer estilo musical, teatro, enfim, qualquer coisa, gente, que esteja ligado aí à cultura, à arte, né, de uma forma mais específica, e que vocês podem ter uma vida mais plena, mais significativa se vocês derem essa abertura para a arte na vida de vocês. Tudo bem? Então é isso, gente. Se vocês acharem interessante essa reflexão aqui, né, nesse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, né, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aqui, a gente está crescendo aí, que eu sempre falo aqui, né, agora, a gente está crescendo aí a passos de formiga, mas é assim mesmo, tá? E se vocês quiserem também compartilhar a experiência de vocês com a arte, né, se vocês têm algum tipo de hobby que envolve a arte, se vocês tocam algum instrumento, alguma coisa assim, ou têm vontade, vocês podem estar escrevendo aqui para mim nos comentários. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.